porque acho que a gente falar das emoções por uma perspectiva da neurociência traz a luz e traz um pouco para a nossa consciência, um pouco a gente desmistifica um pouco a questão das emoções, né? Ainda assim, hoje, no próprio campo da psicologia e da neurociência, ainda existe muito preconceito em relação às emoções. Então, mesmo entre os psicólogos, mesmo entre os neurocientistas, tem muitos ainda que acham ou que consideram o campo das emoções algo que a gente não deve levar muito em consideração. Então, um dos motivos de eu estar aqui falando isso com vocês é para que a gente consiga cada vez mais entender que entender das emoções é essencial para o nosso processo de cura emocional, de cura mental, de saúde emocional. É essencial para a gente trabalhar mudança dentro das empresas e mudança dentro da gente. É essencial para a gente conseguir ter relacionamentos melhores. É essencial basicamente para tudo na nossa vida, tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olha o Thiago dando oi aqui. Já quero que vocês me escrevam aqui dúvidas que vocês têm sobre ansiedade e controle. Muita gente mesmo que me escreve tem a questão de controle, são pessoas controladoras e depois descobrem através do controle que tem ansiedade. Ou o contrário também, muita gente é ansiosa, não sabe que a sua ansiedade vem de uma necessidade de controlar e aí acaba descobrindo isso num processo terapêutico. Uma das coisas que a gente sempre tem que perguntar quando a gente tem ansiedade, tanto num processo terapêutico ou fora dele, é como é que está a minha necessidade de controlar as coisas, as atividades, os pensamentos, a vida, a agenda, né? O pessoal me perguntando já aqui, como que eu controlo as emoções na hora do impulso? Que tipo de impulso? Que depende do impulso, tá? Lá no projeto Equilibre-se, eu ensino muito essas técnicas de regulação das nossas emoções, tá? Dependendo do seu processo, você vai ter que fazer um processo terapêutico ou só as técnicas podem te ajudar, então demora um pouco, né? Ó, a Michelle escrevendo, eu controlo, mas não é fácil. Como saber de onde vem a ansiedade, né? Da onde que ela vem? Então, eu vou explicar um pouquinho disso tudo para vocês hoje, dentro da perspectiva dos estudos neurocientíficos. Na semana retrasada, para quem faz parte quem são meus alunos do curso de Neurociência para Psicólogos, eu dei uma aula na assinatura, né, uma aula mensal exatamente sobre transtorno de ansiedade generalizada e o que a neurociência tem de achados sobre isso, tanto sobre diagnóstico quanto sobre tratamento. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, independente se você vai para terapia, é psicólogo, não é psicólogo ou não, a ansiedade é algo que a gente socializou de uma maneira que não deveríamos ter socializado, né? Então, assim, muitas pessoas têm transtorno de ansiedade generalizada não diagnosticado. Muitos profissionais da psicologia não sabem diagnosticar transtorno de ansiedade generalizada. É muito comum eu ter pacientes que vêm para o meu consultório que faziam terapia com outras pessoas há anos e que já na segunda sessão eu consigo entender que ele tem transtorno de ansiedade generalizada. Então a gente tem que também estar um pouco atento aos sinais de o que é uma ansiedade preocupante e o que não é uma ansiedade preocupante, né? Então vamos começar a entender um pouco. Coloquem aqui os sintomas que vocês têm para a gente ir falando dos sintomas de vocês, se a gente deve se preocupar com esses sintomas ou não, porque é muito em cima dos sintomas e é muito em cima da quantidade de tempo que eu sinto esses sintomas, tá? Então, ó, oi Emanuel, o Emanuel dizendo, amo seus conselhos e instruções sobre temas tão contemporâneos. Ai, que bom, Emanuel, fico muito contente. Ó, quais são os sintomas de TAG, né? O pessoal está escrevendo seus sintomas, então vamos começar pelo primeiro sintoma que vocês estão me escrevendo aqui, angústia. Para os estudos da neurociência, vamos começar a entender que pelo que a neurociência descobriu, quem tem ansiedade alta, ou seja, uma ansiedade preocupante, uma ansiedade que eu preciso tratar, tem também uma estrutura cerebral diferente de quem não tem. Então, o cérebro, geralmente, de quem tem uma alta ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada,
ele já funciona de uma maneira diferente e ele tem uma estrutura diferente, geralmente relacionada à massa cinzenta, à capacidade de fazer conexões e sinapses, a conseguir controlar impulsos emocionais, a conseguir ter uma boa conexão entre razão e emoção, entre tomada de decisões e emoções. Principalmente, o que a gente sabe hoje da neurociência é que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas que tem uma alta ansiedade ou um transtorno de ansiedade generalizada, elas têm uma interpretação sobre as coisas que elas devem ter medo, diferente das pessoas que não têm. Então, elas interpretam a vida como algo muito mais ameaçador do que as pessoas que não têm ansiedade alta ou ansiedade generalizada. Então, o primeiro grande sintoma é: eu vivo sob ameaça? Isso é uma pergunta que vocês precisam responder. Eu vivo me sentindo ameaçado? Eu vivo sentindo que eu preciso controlar? Que eu preciso ter medo das pessoas? Que eu preciso ter medo do que eu como? Que eu preciso ter medo dos caminhos que eu ando? Se o medo é algo que te acompanha, medo de fracassar, medo de não conseguir, possivelmente você tem aí uma ansiedade que a gente precisa, no mínimo, pesquisar. Então, medo em excesso e elevado, ele está sempre acompanhado da ansiedade. Quem tem ansiedade tem medo alto, medos racionais e medos irracionais, tá? O controle, ó, vamos ver aqui os que vocês estão me escrevendo, ó, de sintomas, para a gente falar desses sintomas. Irritação excessiva, sim, é um dos sintomas de ansiedade generalizada. Inquietação, vontade de comer doces em massas, isso é uma compulsão que geralmente está relacionada à ansiedade, tá? Insegurança geralmente é a base da ansiedade, mas a gente não diagnostica ninguém por insegurança, tá? Então, a maioria de nós né? Compulsão alimentar, geralmente ela vem junto com a ansiedade, ela não é ansiedade. Medo, angústia, sim, medo e angústia fazem parte. Angústia, medo, compulsão alimentar, receio de ficar preso em elevadores. Receio de ficar preso em elevadores é síndrome do pânico, tá? Tontura, angústia, medo, compulsão, pensamentos repetitivos, dificuldade de foco, procrastinação, medo, pensamentos ruins sobre meu filho em excesso, ameaças só no trabalho. Teve gente que escreveu aqui tensão muscular, ótimo. Tudo isso que eu li agora, todos esses sintomas, são sintomas de ansiedade generalizada quando eles acontecem todos juntos. Então, eu tô aí no DSM-4, que é o nosso guia, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, para diagnosticar transtornos psicológicos. A pessoa precisa apresentar esses sintomas há mais de 6 meses. Na clínica, se a pessoa já está assim há mais de um mês, se ela já está assim com um mês e meio, a gente já começa a tratar aquilo como ansiedade, para que ela não chegue numa ansiedade muito alta e depois precise ser medicada. Quando que a gente encaminha para psiquiatra para medicar a ansiedade? Quando a ansiedade está muito elevada, a pessoa já não consegue, nem com as atividades que a gente passa dentro do consultório, ela não melhora. E aí quer dizer que o cérebro dela está precisando receber outros tipos de estímulos que vêm da medicação, geralmente, para que ele consiga funcionar de uma maneira um pouco melhor, tá? Esses sintomas todos, irritabilidade alta, confusão mental, eu começo pensamentos repetitivos, eu começo a pensar numa coisa, vem outra, as preocupações parece que elas vêm em ramificações, elas vão se abrindo. Então, inicio um pensamento preocupado que eu não reguei a planta e dali a 10 minutos isso vai para um pensamento de que todas as plantas da minha casa irão morrer e que eu sou uma pessoa desleixada e que eu estou sem tempo. Então, os pensamentos, as preocupações se ramificam. Eu estou mais de 1/3 do meu dia preocupado. Eu tenho dores musculares nas costas, no pescoço, no maxilar. Geralmente a pessoa traz insônia também, dificuldade de concentração, falta de paciência, oscilação de humor. Tudo isso junto de uma maneira que atrapalha o seu dia a dia, de uma maneira que você está ali trabalhando, esses pensamentos te invadem, a preocupação te invade, a tensão te invade, te dificultam de focar, te fazem ter compulsão por comida. Tudo isso já serve para vocês irem procurar a ajuda de um profissional para terem um diagnóstico ou não de ansiedade generalizada. Já são coisas que a gente deveria pesquisar a fundo na rotina da pessoa para dizer
se ela está ou não com ansiedade generalizada, né? Isso tudo são sinais de que um cérebro não está trabalhando da maneira que deveria. Como é que um cérebro trabalha da maneira que deveria? Ele está aqui, vivendo, de repente ele pensa em algo de ameaça, por exemplo, nossa, não reguei as plantas, elas vão queimar. E fala, bom, tudo bem, não reguei as plantas, elas vão queimar, até sinto um pouco de preocupação, mas penso, poxa, agora eu não tenho tempo, a minha prioridade é o meu trabalho, é o meu filho, e aí você põe o foco em outra coisa e pronto. Só que quando eu penso na planta, eu fico triste. Isso é um cérebro em funcionamento normal. Um cérebro do ansioso, ele pensa, não reguei a planta. Só que esse pensamento de não reguei a planta já causa tensão muscular, já causa uma sensação de fracasso, já dá medo. O corpo fica assim, ó, em alerta, e ele fala, não reguei a planta, nossa, as minhas plantas não vão sobreviver, eu realmente não tenho tempo para nada, eu tô trabalhando demais, mas ao mesmo tempo eu não consigo focar no meu trabalho, nossa, eu não devia ter, nunca nem ter comprado essas plantas, por que eu fui comprar essas plantas? Então, o pensamento do ansioso, o cérebro do ansioso, ele não consegue ter começo, meio e fim. Ele não consegue fazer conexões sinápticas para que ele consiga fazer um processo de pensar algo, sentir algo, regular isso que ele está sentindo, racionalizar e aí concluir alguma coisa, que seria um processo normal de uma mente saudável. Ele fica naquele estado de emocional de ameaça e vai engatando em outras ameaças, tá? Então, é um cérebro que não está funcionando bem, por algum motivo. Quais são os motivos para que a gente tem aí de estudos da neurociência? A gente tem estudos que relacionam, né? Então, desamparo é um dos motivos que a gente mais encontra nos estudos para causas de... Então, desamparo na infância são um dos motivos para a gente ter ansiedade na vida adolescente e adulta. Desamparo é não ser protegido, não se sentir seguro, não ter uma criação de apego seguro, de respeito aos sentimentos na infância, de respeito a quem é. Isso gera ou algum tipo de abuso, violência, separação de pais. Eu já falei sobre desamparo, hoje não é uma live sobre desamparo, mas esse geralmente é um dos motivos. E o excesso de controle geralmente também é um dos motivos, a pessoa querer controlar tudo, faz com que ela faça com que a mente dela aprenda a nunca estar satisfeita lá no seu processo de recompensa, e aí a recompensa da ansiedade geralmente vem com algum tipo de compulsão. Então, as pessoas que têm necessidade de controle vão possivelmente desenvolver uma alta ansiedade e possivelmente vão tapar essa ansiedade com alguma compulsão. Compulsão por comida, compulsão por trabalho, compulsão por preocupação, tá? Compulsão por limpeza, algum tipo de compulsão, bebida, enfim, né? Sexo, vai ter aí vários tipos de compulsões que dá para tapar esse tipo de ansiedade. Estão entendendo até agora, gente? A ansiedade nesse grau pode ocorrer em determinadas épocas de vida e melhorar? Sim. É muito comum que as pessoas que têm ansiedade generalizada uma vez na vida tenham outras vezes na vida. E aí o que ela aprende no processo terapêutico, por exemplo, é a entender que a ansiedade está chegando, começar a regular os efeitos da ansiedade dela e mudar um pouco a rotina, porque possivelmente a rotina também está facilitando que essa ansiedade aumente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já tem gatilhos para ficar ansiosa, se você já é uma pessoa que não lida bem com fracasso, se você já é uma pessoa que teve desamparo na infância, teve desamparo aprendido na infância, que você não sabe regular suas emoções, que você não consegue saber o que você sente, e aí você está numa semana, um mês de trabalho intenso, com um filho adoece, você está com problemas no relacionamento, isso tudo são gatilhos de rotina de vida que vão possivelmente te ajudar a desenvolver nesse momento da sua vida uma ansiedade um pouco maior, tá? As pessoas que fazem isso, não necessariamente daí tem um cérebro que funciona de uma maneira diferente, tá? São muito mais pessoas que o cérebro aprendeu a lidar com estresse alto de uma maneira diferente, muitas vezes ocasionado por traumas na infância e tudo, mas de qualquer jeito a linha de tratamento tem que ser a mesma, tá? Entenderam, pessoal? Eu vou para a linha de tratamento agora. Ó, me sinto sempre ameaçada. Que maravilhosa essa live. O sistema do Brain Training usando neurofeedback para transtornos de ansiedade funciona ou não tem reconhecimento científico? Existe uma linha de teste de neurofeedback para transtornos de ansiedade. Tem alguns estudos com bons resultados, tem alguns estudos com resultados ruins,
tá? Então, é muito importante avaliar, muitas vezes, o que a pessoa não consegue fazer com a ansiedade. Se a pessoa não consegue parar, por exemplo, você começa a passar os exercícios para a pessoa, ela não consegue fazer os exercícios de respiração, ela não consegue fazer os exercícios de concentração, o neurofeedback ajuda muito a você conseguir fazer isso, que é o tratamento de ansiedade. Então, serve muito para esse tipo de paciente e aí eles têm bons resultados, tá? Eu fiquei com esses sintomas mais fortes depois que eu entrei em um novo emprego, isso é normal, tá? Tive uma criação negligente, hoje não consigo resolver nada, tenho dificuldades em tomar decisões e atitudes. Penso em prós e contras e não consigo decidir nada. Isso pode ser da ansiedade, pode não ser. Isso é importante avaliar clinicamente. Devemos abandonar aquilo que nos traz ansiedade ou enfrentar? Qual é a estratégia para enfrentar? Ótima pergunta. Então, vamos para enfrentamento de ansiedade e controle. O que é importante você olhar aí na tua rotina com o teu terapeuta ou com, enfim, você que é psicólogo com as pessoas, é fazer primeiro um mapa ou uma lista daquilo que começa a engajar a sua mente para os processos de ansiedade. Então, como que a gente geralmente faz isso? A gente faz uma rotina, um desenho da nossa rotina de observação. E aí você vai observar, hoje de manhã eu acordei com que nível de energia de 1 a 10? Acordei com energia 8, acordei com boa energia. Acordei preocupada de 1 a 10? Não, minha preocupação estava baixa, 3. No meio da manhã, como é que estava a minha preocupação? Já estava 8. Em relação a quê? E aí você vai anotando várias coisas que estavam te preocupando. Seu nível de energia estava como? De 1 a 10, estava tanto. E aí a gente vai fazendo esse mapeamento, no mínimo aí uns 2 ou 3 dias, para que a gente, e também para que o nosso psicólogo consiga entender como é que a ansiedade está acontecendo em mim, né, e durante o meu dia. Isso vai dando para você aí que tem ansiedade, uma autonomia daquilo que você sente e para que você também consiga depois ter um tratamento mais eficaz, né? Então, esse é o primeiro passo. Entender que horas a minha ansiedade chega, quais são os assuntos que eu lembro ou que acontecem onde ela aumenta, qual é o meu nível de preocupação, com o que eu me preocupo mais. Outra coisa que você vai anotar, o meu corpo, quando que o meu corpo fica mais rígido, quando que o meu corpo dói mais, quando que o meu corpo dói menos, o que eu sinto quando essa ansiedade vem. Eu sinto medo, eu sinto cansaço, o que eu sinto, quais são os sentimentos, quais são as emoções que vêm junto com essa ansiedade, vem medo, vem tristeza. Então, a gente precisa primeiro fazer um mapeamento. Igual quando você vai tentar fazer uma reeducação alimentar, você faz a partir daquilo que a primeira coisa que o nutricionista te pergunta é o que você come todos os dias. Então, para a gente tratar uma ansiedade, principalmente se ela vier de controle, a gente também precisa ter um mapa de como que essa ansiedade e esse controle acontecem todos os dias. Como é que você pode saber se o controle é uma das coisas que está te dificultando aí no processo de ansiedade? Anotando mesmo, pensando assim, que você tá querendo controlar o quê? Qual é o teu medo? É medo de não conseguir? Então, por exemplo, aí eu preciso que a louça seja lavada dessa maneira, eu preciso que as frutas sejam cortadas dessa maneira, eu preciso que o relatório seja feito nessa sequência, senão não serve, as coisas têm que ser assim. E aí você já começa a ver que se você tem muitas regras de como as coisas devem ser feitas para você e para os outros, existe um alto nível de controle aí que te causa mais ansiedade ainda. Então, se você tem uma ansiedade que tem um controle, causada por controle, o teu tratamento vai ser em cima do controle. Diminuir a sua necessidade de controle. E aí você vai ter que ter estratégias de regular as emoções para controlar menos, porque quem controla tem medo de errar, medo de decepcionar. Então é nisso o foco de tratamento. Junto, obviamente, com a diminuição dos seus sintomas, né? A gente ajuda você a regular um pouco os sintomas de ansiedade. Agora, se a sua ansiedade não está vinculada a um controle, você vai descobrir fazendo esse mapa, o tratamento é em cima, primeiro, das emoções da ansiedade, para que você primeiro consiga ter essa sensação de que você consegue regular quando você fica ansioso, e depois a gente vai tentar descobrir a causa dessa ansiedade, que pode ser N coisas aqui, né, como eu falei para vocês. A necessidade de controle vem muitas vezes da insegurança, né? Não tem por que a gente querer controlar se não for para se sentir seguro. Então eu costumo dizer que o controle é uma segurança mentirosa, é uma fantasia de que a gente vai ficar seguro, e aí a gente tenta fazer isso para ficar mais calmo, só que a gente acaba ficando mais ansioso.
ou seja, é pouquíssimo eficaz, né, no nosso processo de ansiedade. E muita gente tem medo de parar de controlar as coisas, aí que a gente descobre, ó, essa pergunta. Você tem medo que você pare de controlar as coisas e as coisas desandem? A resposta da pessoa geralmente é sim. Bom, então a gente tem que avaliar aí o teu nível de controle, teu nível de medo de fracassar, que tá te causando processos de ansiedade, tá? E aí o exercício, um dos exercícios dentro da neurociência mais testados para que a gente consiga controlar não, é diminuir mesmo, né, a intensidade dos sintomas de ansiedade, é o exercício da gente entender os nossos estados emocionais. Então, são muitos estudos com técnicas de regulação dos estados emocionais. O que a gente sabe hoje é que diminuir o meu estado de ansiedade só pensando não é tão efetivo quanto tentar diminuir o meu estado de ansiedade através da minha emoção de ansiedade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer eu canalizar a ansiedade, pensar, nossa, meu corpo tá travando, minha garganta tá ficando seca, meu coração tá palpitando, eu tô começando a ficar ou já estou muito ansioso. Então, óbvio que esse vai ser o seu primeiro sinal. Depois desse sinal, a gente vai tentando focar na emoção, né? E aí a gente vai primeiro para o corpo. O que essa emoção de ansiedade está me trazendo? Poxa, minha mão começou a formigar, essa emoção está me deixando com medo. Medo de quê que eu tô? Então a gente vai investigando a emoção, né? Ao invés de falar, credo, não quero sentir isso, que não é nada efetivo, né? A gente vai investigando a emoção. Poxa, medo de quê que eu tô? Eu tô com medo que aconteça isso, isso e aquilo, isso e aquilo. E aí a gente começa a inserir a respiração, que eu comecei a ensinar ontem para vocês, para controlar esse estado emocional. Então eu vou falando para mim, calma, está tudo certo, eu posso me acalmar, esse medo eu não preciso ter nesse momento, eu posso pedir ajuda de alguém, isso é a ansiedade tomando conta de mim, e daí eu vou dizendo pro meu cérebro, isso é a ansiedade tomando conta de mim, vou tentando respirar somente pelo nariz, né, assim, cada vez mais devagar, para conseguir fazer com que essa compulsão de pensamentos diminua. Coloco os pés no chão, como eu ensinei já para quem estava aqui na live ontem, para que o meu corpo sinta chão. E vou observando essa emoção e tendo a certeza que eu consigo fazer essa emoção abrandar dentro de mim, aceitando a emoção. Diferente de falar que saco, tô ansioso, não aguento mais ficar ansioso, isso tá me preocupando, não consigo fazer nada. E aí, se a gente for ver, até o nosso corpo se movimenta dessa maneira, nossa respiração fica curta, assim, num processo de ansiedade, e aí você não consegue sair daquilo. Então, é o oposto disso. Ao invés de tentar fugir desse estado, você olhar para o teu estado e ir dando orientações para que o seu corpo fique calmo, para que a sua respiração consiga abrandar. Então, isso é uma das técnicas aí mais estudadas. Isso é uma terapia de exposição, vocês me perguntaram aqui, como é que controla? Isso é uma terapia de enfrentamento, né? Então, eu permito que a ansiedade venha, me exponho a ela e vou regulando ela cada vez mais. Óbvio que quando a gente faz esse tratamento, a gente precisa estar sendo acompanhado por um profissional, a gente precisa ter um lugar seguro, porque se eu sentir que a minha ansiedade está alta demais, eu tenho que ter um profissional para eu chamar, ou alguém que está me acompanhando, né? Se você tem um nível de ansiedade muito alto, você vai ter que fazer isso com um profissional da psicologia. Se você tem um nível de ansiedade, e talvez um psiquiatra junto, atuando em conjunto. Se você tem um nível de ansiedade média, talvez também seja interessante você ter uma compulsão alimentar, por exemplo. Aí é interessante você ter um psicólogo, um acompanhamento psiquiátrico, principalmente para te ajudar na compulsão, e um acompanhamento de nutricionista, para que você consiga se olhar de uma maneira mais geral. E se o teu nível de ansiedade já é um pouco baixo, que já é alto, né? Baixo que já é alto, na verdade, porque ela já está te fazendo mal, aí você com os exercícios tende a conseguir melhorar num percurso aí de mais ou menos 8 sessões. Mas a partir da primeira, o que eu digo para os meus pacientes, para os meus alunos é assim: com esses exercícios, em 3, 4 dias, a pessoa já tem que sentir um pouco de melhora. Com esse só que eu passei, só que eu faço ele junto com os pacientes, né? Por quê?
Ah, mas ela vai ficar bem o dia inteiro? Não, a melhora é, na hora que eu fiz o exercício, eu senti um alívio. Isso é uma melhora, tá, gente? Não é ficar o dia inteiro bem. E aí você vai expandindo esses exercícios de consciência das suas emoções, de consciência do seu corpo, permitindo que as emoções venham, permitindo que a insegurança venha, aprendendo a lidar com as inseguranças. Para quem assistiu minha live express de ontem sobre vulnerabilidade e vergonha, os estudos de vergonha na infância estão muito correlacionados à ansiedade na vida adolescente e adulta, então possivelmente você vai ter que tratar essas duas coisas, aprender a regular essas duas coisas. Frustração, que é a aula de amanhã, também geralmente tem muito a ver com um processo de ansiedade. Para evitarem entrarem em frustração, eu começo a querer controlar e eu fico muito ansioso. Então, tudo isso, todas as aulas que eu vou dar aqui sobre emoções, elas estão interligadas de alguma maneira quando a gente vai tratar a ansiedade ou qualquer tipo de patologia emocional dentro do consultório, tá? O nosso cérebro, ele basicamente entende e navega por essas emoções de uma maneira muito parecida. Então, é muito difícil, por exemplo, eu não saber regular a raiva e saber regular a ansiedade. Se a gente sabe regular um, a gente tende a saber regular o outro, tá? A gente vai aplicando isso para as outras coisas da vida. Deu para entender, gente? Aprendemos isso no Projeto Equilibre-se quando vai abrir a próxima turma. O Projeto Equilibre-se, ele tem técnicas específicas para ansiedade e eu faço um teste de ansiedade também com as pessoas e todas as técnicas servem para ajudar também na ansiedade, né? Ele é um projeto de equilíbrio emocional. A próxima turma possivelmente em outubro agora, comecinho de outubro, tá? Quem cresceu em ambiente de muito medo hoje em dia tem ansiedade por conta do medo? Sim. Que aí é um pouco de ansiedade com pânico, né? O medo de sentir medo já vai além da ansiedade. Ele começa a ter uma síndrome do pânico ou um transtorno obsessivo compulsivo, mas quem teve uma infância de muito medo, geralmente que é de desamparo, isso é desamparo na infância, geralmente vai ter ansiedade na vida adulta. Ou quem teve uma infância de não ser aceito, de não ser visto, também tem uma tendência a desenvolver depressão, ansiedade ou alguma dificuldade emocional, né, na vida adulta. Tá? Então, gente, o que vocês já podem sair daqui hoje fazendo, né? Se você for um psicólogo, já investigar essas questões aí e já dar esse exercício da neurociência para que as pessoas comecem, ou vem fazer também o meu curso, que a gente vai abrir as vagas no dia 30, para quem é psicólogo. Dia 30 de agosto, eu vou dar uma aula ao vivo aqui para todo mundo sobre a neurociência para psicologia e depois já abro inscrições para a nova turma do Neurociência para Psicólogos. Lá a gente ensina tudo isso e muito, e muito, e muito mais. É uma coisa muito maior do que o que a gente está fazendo aqui. E aí você já vai se sentir mais preparado para atender esses pacientes através desse viés da neurociência. Para você que está sentindo ansiedade, já começa a fazer o seu calendáriozinho ali. Vai escrevendo de 3 em 3 horas ou a cada período do dia, separa em 3 períodos como é que você tá, leva isso para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, ou vai avaliando isso dentro de você, procure um profissional também que possa te ajudar. Vai fazendo essas técnicas de respiração e veja se você já não sente um alívio imediato logo depois que você termina a técnica, que aí você vai conseguindo ter um pouco mais de autonomia no teu próprio processo de ansiedade, tá? Ó, 1h30, tá? Bem na hora, terminei aqui tudo que a gente ia falar. Pessoal, mais uma live express. Como é que foi? Gostaram? Ajudamos muito também. Vai ficar pouco tempo aqui no Instagram. Divulguem para o maior número de pessoas que vocês puderem. Quem é que hoje não precisa entender da sua ansiedade? Divulguem para os psicólogos, que no curso de psicologia tradicional a gente não tem esse conhecimento. Esse é um conhecimento muito específico que a neuro traz para a gente depois. Então, quanto mais psicólogos conseguirem ter esse entendimento, melhor a gente atende as pessoas, mais a gente ajuda as pessoas a ficarem bem. Divulguem para todo mundo que vocês acham que inclusive pode ajudar vocês a se controlarem no processo de ansiedade. E amanhã a gente vai estar aqui com mais uma live express no mesmo horário para falar sobre frustração. Então todo mundo tem que vir porque todo mundo precisa aprender a regular frustração, tá? Também pela perspectiva da neurociência. Então vejo vocês amanhã. Quem é psicólogo, gente, vai ali no link da minha bio e já se inscreve para a aula do dia 30 de agosto. E logo depois a gente vai abrir as inscrições para o curso de neurociência para psicólogos, tá bom? Então um beijo para vocês, até amanhã.